Boa noite a todos. Hoje é a segunda, o projeto, o segundo encontro, segunda entrevista do projeto O Dragão com Vida. E talvez hoje eu vou preferir começar dando uma introdução do que é esse projeto, né? Do que é o Cabeça do Dragão. Em 2009 eu desenvolvi um trabalho chamado Workshop Cabeça do Dragão, que o primeiro workshop então aconteceu em 2012. E desde então eu venho fazendo workshops aqui em Florianópolis, onde eu vivo, e em muitos lugares do Brasil, em Buenos Aires e Montevidéu também. Então, a partir dessa experiência, o que nós fazemos nela? Nós experienciamos o nosso mapa astrológico. Nós reunimos pessoas, como em uma constelação familiar, só que ao invés de entrarmos nos lugares de pessoas, os participantes entram nos lugares dos planetas. Então, desde então, 2012, estamos em 2020, em 2019, formamos a primeira turma de facilitadores do Cabeça do Dragão. Nessa turma formaram 12 pessoas. E nesse projeto Dragão Convida, estamos iniciando o projeto convidando a cada noite uma pessoa nova, um dos facilitadores, para que ele possa realmente estar conosco. E hoje nós contaremos com a presença, que é uma das facilitadoras. Então nós estamos indo honrando a precedência de cada uma, nós estamos fazendo na ordem de precedência da turma. Então, hoje recebemos a Tânia, que está chegando aqui. Oi, Tânia. Boa noite. Boa noite, querida, tudo bem? A linda, uau! Um dos requisitos da Tânia, se eu apresentá-la, é essa beleza, essa deslumbrância. Você Vênus que está em Leão hoje. É, né? E ela é uma leonina. Então, dentro desse projeto, eu estava explicando um pouquinho, dando essa introdução, esperando um pouco você entrar, apresentando um pouco o projeto do Dragão Convida, não é simplesmente de convidar, mas é estar nesse movimento de convida e convidar as pessoas a realmente se apropriarem da vida, do seu lugar. Eu escolho a vida, né? Eu escolho o presente. Então, o que nós trouxemos e estamos trazendo é a ideia de que apresentarmos os facilitadores, né? Semana passada foi com a Glória Lotfi e hoje com a Tânia Guerra, que são pessoas que todos, na verdade, eu me dou conta que todos que se tornaram facilitadores tiveram grandes superações, grandes movimentos nas suas vidas, até se tornarem facilitadores do Cabeça do Dragão, e uma trajetória longa e grandes desafios, né? E independente de idade, independente de lugares, todas as superações que cada um trouxe. Então, hoje eu vou apresentar a vocês a Tânia Guerra. A Tânia, de formação acadêmica, é arquiteta, mas dentro dessa procura dela, ela foi buscar muito mais, né? Astrologia, reiki, e N trabalhos florais, e N formações, mas o que eu vejo que a Tânia hoje é mais atuante é principalmente como facilitadora e como um grande suporte do All Love aqui no Brasil, né? E a gente tem o privilégio de ter a Tânia na formação e temos o privilégio de ter a Tânia como facilitadora do Cabeça do Dragão hoje. Então, eu quero que a Tânia comece contando um pouquinho da experiência dela, né, de como ela... eu acho que tem alguns pontos importantes, né, Tânia? A tua superação, contar um pouco da tua história, e antes de falar do All Love e do Cabeça do Dragão, talvez seja bacana você contar um pouco da tua questão de saúde que te levou, então, a um grande salto, né? Foi um grande divisor de águas dentro do que eu compreendo sobre você hoje, né? Então,
Me conte um pouco de ti, conte um pouco para cada um que está chegando aqui. Bom, boa noite a todos. Eu acho esse nome maravilhoso. O Dragão Convida, porque eu acho que o que ele trouxe para mim foi isso. Estar viva e resgatar muito da minha vida. Foi assim, muito bom. E eu escolho a vida a cada dia agora e estou cada dia mais cheia de energia. Então, isso para mim é muito bonito. Eu comecei há muitos anos, né? São 40 anos já mexendo nessa área. Eu era arquiteta, tinha uma vidinha toda organizada, 3 filhos, né? Aquela correria. Mas eu era muito... não me sentia realizada fazendo o que eu fazia. E eu fazia projetos de casa, né? Quando eu vi, eu estava super ligada nos proprietários, cuidando deles. Eu falei, gente, eu tenho que trabalhar com pessoas, eu não nasci para lidar só com ambientes. E é assim, fazendo uma casa, você está fazendo, mexendo com o lado mais interno de cada um, né? Com aquilo que ele sente dentro de casa. E eu criava laços incríveis e virava terapeuta de todo mundo. Eu falei, não é isso que eu tenho que fazer, não é ser só arquiteta. E aí, na primeira crise existencial que eu tive, eu perdi uma gravidez, entrei em crise. E fui buscar algo para me ajudar e estava fazendo terapia normal, eles me medicavam. Eu falei, não é isso, eu não vou ficar tomando remédio para dormir, remédio para acordar, né? Aí fui buscando homeopatia e tal, e fui fazer um mapa astral. E fiquei encantada com a astrologia. Aí comecei a estudar por conta própria astrologia, e daí tudo que eu via de novo eu queria conhecer. Há 40 anos não tinha tudo com muita facilidade, igual tem hoje, né? Eram menos pessoas mexendo na área. Mas eu ficava impressionada, porque eu pensava numa coisa, quando eu olhava, um livro me chamava na vitrine, uma pessoa falava alguma coisa, e eu fui encontrando muitas pessoas que foram me trazendo para essa área, e pessoas incríveis que me ajudaram muito. Eu falo que são laços de alma, mas são anjos na minha vida também. E fui desenvolvendo. Aí da arquitetura encontrei o Feng Shui. O Feng Shui harmonizava os ambientes, já deu um passo, né, mais para perto da energia. A radiestesia, porque eu era muito sinestésica, eu queria saber a energia de tudo. Tudo tinha energia, eu queria conhecer e sentir aquilo, né? E fui desenvolvendo. Aí quando eu estava com 42 anos, eu fiz um acidente vascular, que é um acidente, né? Eu não tinha nada, de repente saí do ar, e fiquei com algumas sequelas. Aí tudo que eu tinha aprendido, né, o reiki, os florais, eu comecei a usar para me tratar, além da medicina mesmo, né? A medicina não tem muito o que fazer, a gente fica em observação, mas não tem muito recurso. Eu tive a sorte de, a hora que eu saí do ar, eu pedi para me levar numa pessoa que mexia já com energia. E fui trabalhada desde o início com isso. Apoiei muito com a Nereida, do núcleo de terapia corporal, e no fim, com 6 meses, eu não tinha sequela nenhuma. Eu saí do hospital da cadeira de rodas, com problema de visão. Agora, eu tinha 3 crianças muito pequenas, então eu só ouvia a vozinha deles assim, mamãe, você não pode ficar assim. E isso me deu um gás enorme, né, para reagir. E a pessoa que estava tratando... Nessa época, você tinha quantos anos? Você era jovem. 42. Eu era nova, mas eu tinha menino muito pequeno, eu tinha criança de 3 anos ainda. E o fato das crianças estar né, foi o que me motivou mais a reagir, a sarar. E a pessoa que estava tratando de mim desafiou mesmo, falou assim, olha, a escolha é sua. Ou você anda, ou você fica nessa cadeira de roda. Mas isso ligou em mim uma chave que eu falei, não, eu não vou ficar assim. E eu fui movimentando e de repente eu estava fazendo tudo normal. Eu tenho alguma deficiência visual hoje, mas assim, não tem nada mais que me impede de fazer nada. E aí eu entendi que a biologia da gente, o cérebro vai acompanhando tudo aquilo que eu movimentava na leitura corporal. E os médicos falavam comigo, olha, eu não entendo nada disso que você está fazendo, mas não para não. Porque eles viam que eu estava recuperando muito rápido. Meu pai, inclusive, era médico na época, e ele abria caminho para todo mundo mexer comigo. Ele ficava questionando. Eu falo que meu pai foi meu primeiro mestre, porque ele era um médico acadêmico e tal, mas ele adorava essas coisas espirituais e diferentes, né? Tudo que ele conhecia, ele me levava. Então, ele fez yoga autodidata, eu ficava lá assistindo, pequenininha, ele fez hipnose, eu era a cobaia dele. Então, eu fui assim... Então você já teve uma influência dele.
Você já teve uma influência dele, ele já abriu os caminhos para você. Ele era muito adiante do tempo dele. E ele em conflito com isso tudo, porque a formação muito acadêmica e a religiosidade, ele era muito religioso. Então, a astrologia, como é que pode? Quando eu falei que eu ia fazer para minha filha, tudo era muito restrito para ele, né? Mas ele não negava. E aí, quando eu tive o AVC, que eu fiquei com as crianças, eu estava separada com as crianças muito novas, ele falou, ainda bem que você nunca me escutou, né? Porque você hoje pode... Já pensou se você fosse normalista, igual ele queria que eu fosse professora só, né? E aí, daí para frente, assim, tudo foi chegando. Eu falo que chega para mim pelo coração. O coração bateu. Eu olhei para a pessoa, eu vejo assim, nossa, essa pessoa tem muito para me ensinar. E eu vou. E tudo que eu fui fazendo, eu ia movido pelo coração. Todos os professores, todas as técnicas, inclusive você, né? Eu cheguei na cabeça do dragão assim, sem saber nem o que era. Não, mas eu vou lá, isso vai ser bom para mim. E eu gostava muito da astrologia, o reiki me ajudou muito, porque eu sarei muito trabalhando com o reiki. Eu praticava o reiki com os outros para me curar. Então, assim, eu canalizava energia, mas eu ia me curando, né, nesse movimento. E aí eu desenvolvi um carinho muito grande por essas técnicas todas e continuei procurando, né? Sempre aparecia uma coisa nova que me movimentava e que me atraía a curiosidade, eu ia buscar. E como é que você foi se tornando astróloga? Bom, você começou a estudar autodidata, mas a trabalhar mesmo com astrologia, como é que foi? Eu não trabalhava com astrologia, eu gostava, estudava muito. O que aconteceu? Quando eu já estava conseguindo ler mapa, eu ficava lendo mapa de professor dos meus filhos, amigos daqui, amiga, e só chegava gente com processos muito fortes. Então, teve uma professora de berçário da minha filha com 21 anos com um tumor na cabeça. Ela chegou para mim, a professora do colégio, conversa um pouco com ela ia muito conversar comigo, eu ajudava ela muito, assim, tudo de doação, né, fazendo. Mas aí eu ficava pensando, eu tenho que achar alguém para mexer com essa menina, para movimentar essa energia. Ela ia fazer uma operação no cérebro e na Santa Casa, um indigente, uma coisa assim. Mas eu fui fazendo a cabeça dela e no fim ela internou. Na hora que eu liguei, falei assim, como é que tá tal pessoa? Aí a enfermeira falou assim, já tá no quarto. Ela ia ficar no CTI, ela nem no CTI ficou. Eu entrei na enfermaria da Santa Casa, essa menina me abriu um sorriso tão grande, aquilo foi assim. Aí eu continuei, eu ia estudando e fazendo mapas e tal. Aí eu conheci o Elemar. O Elemar trabalha hoje comigo, a gente montou um espaço, que é o exercício de vida. Só que ele já era bem mais velho, já trabalhava na ordem, já tinha mais experiência, então eu combinava com ele, eu vou conversar com as pessoas, mas você vai trabalhar com a energia delas. E a gente fazia isso na minha casa, só que com 3 meninos pequenos, eu tive que cortar isso uma hora, porque os meninos absorviam tudo, e eles viravam os caminhos. Eu falei, nossa senhora, não vai dar não. Aí um amigo nosso falou assim, não, eu tenho uma sala, emprestou uma sala, a gente foi assim, foi chegando uma sala e tal. E engraçado, quando eu fechei meu último escritório de arquitetura, uma pessoa virou para mim e falou assim, o que você vai fazer agora? Eu fechei o olho, vi uma sala com a minha prancheta e um tatame no chão. Vi as cores, tudo direitinho. Aí eu abri e falei assim, eu não sei não, eu vou para um lugar que eu vou ter uma prancheta e vou ter um tatame, eu vou trabalhar com massagem, eu acho. A pessoa me olhou, arregalou, ele falou, como é que é? Eu falei, é isso mesmo, não sabia nem o que era. Tá bem louca, achou que você era bem louca. E eu não conhecia nem o reiki nessa época. Aí essa sala que a gente montou tinha exatamente essas cores, a minha prancheta, na época a gente entujava prancheta, não era só computador. E eu montei um tatame, mas era igualzinho, eu tinha visto, eu falei assim, gente, a coisa vem chegando assim, é só a gente deixar aí, né? Que vai acontecendo. E como as pessoas iam chegando também, a gente montou um espaço que a gente chamou de exercícios de vida, que era justamente para a gente exercitar essas coisas e dar oportunidade a outras pessoas de exercitar isso também. E assim, formaram muitos terapeutas lá, começaram a trabalhar com a gente, tinha a sala para eles começarem e tal. E foi muito bom, a gente conheceu pessoas lindas, hoje tem várias pessoas assim que são ligadas a gente, que começou ali. E o trabalho foi crescendo. Aí um dia eu parei de
fazer. Falou. Interrompeu tua ligação. Oi, agora, Tempo no agora voltou, mas Tânia, está muito barulho. barulho. boa noite, Tânia. É como se estivesse interrompendo aqui dentro. Peraí. Ah, melhorou, agora ficou bom. Tânia, agora tá bom. Agora parou. Agora tá ótimo. Sim. Ele E estava tão aí? perto, entrou uma ligação. Mas nisso não tinha mais tempo de fazer projeto, porque projeto envolve muito tempo. Então eu só ficava fazendo coisas pequenas de arquitetura. Mas aí você trabalhava na arquitetura e trabalhava nos projetos com esse espaço com O Elemar. espaço já. Peraí. O espaço já estava funcionando e a gente tinha que cuidar dele, né? E Aham. nisso eu fui largando a arquitetura e fiquei só no espaço mesmo e com. Eu faço projetos, hoje eu estou fazendo, por exemplo, que eu preciso estar fazendo alguma coisa, né? Às vezes eu faço, mas é só mesmo na parte do trabalho de energia. E aí eu conheci, depois desse período, eu conheci o All Love. Aí foi um outro ponto, assim, que marcou muito minha vida, porque eu dei uma crescida muito grande depois do All Love, assim. Mudou totalmente, antes e depois do All Love. Como é que você chegou no All Love? Porque assim, eu acho que é bem importante na tua fala, é cheio de sincronicidades, né? Na Sim. verdade, é como aquilo que quem tem olhos que veja, né? Então, você foi dizendo, assim, você não usou essa palavra, mas muitas coisas foram acontecendo, livros foram aparecendo, o Feng Shui foi aparecendo, as coisas vão chegando naturalmente na tua vida, até agora o que você foi contando, né? Como é que você chegou no All Love? Porque o All Love hoje é um dos principais trabalhos teus, né? O All Love já tem 40 anos que o Patrick viaja o mundo inteiro fazendo esses eventos, ele criou essa técnica, e eu abri o computador e vi um símbolo do All Love lá e um curso tal, final de semana, assim. Eu não tinha nem condição de fazer aquilo. Eu liguei para a pessoa, falei assim, ainda dá para fazer? Ela, tá. Eu posso pagar assim? Eu tive que dividir e tal. Tá ok. Eu vi um símbolo da energia vindo do céu, da terra e explodindo no coração. Eu falei, é tudo que o leonino quer, né? Eu peço que até é de leão também. Mexeu com o coração, a gente entra. E fui assim, não sabia nem o que era. Foi o primeiro curso que o PESC deu aqui em Belo Horizonte. Ele até dava pouco tempo no Brasil. Nisso, eu cheguei lá achando que ia aprender uma técnica de reiki para trabalhar com energia. E, de repente, eu estava ali. Ele virou, fez uma prática. Quando acabou, vocês estão bem? Eu falei, mais ou menos. Eu estou assim, como se fosse um busto de praça. Eu só tenho essa parte em cima do corpo e não sinto mais nada. Eu tenho que resgatar isso. Aí eu só falou assim, quer trabalhar isso? Eu falei assim, vamos. E eu fui lá para o meio. Gente, eu só vi a mão dele chegar aqui assim em mim. E não vi mais nada. E aí eu entrei num processo super profundo de energia, uma coisa louca. E aí eu abri o olho, de vez em quando estava todo mundo me olhando com o olho arregalado. Eu assim, meu Deus, que mico, o que eu estou fazendo aqui? Eu não sabia nem o que estava acontecendo. Ele faz esse trabalho realmente nessa conexão que ele tenta abrir. Se a gente tem bloqueios no coração, no plexo solar, isso tem que sair. E muitas vezes a gente faz um processo catártico, né? Mas foi tão forte assim que quando acabou, as pessoas olhavam para mim, eu mudei de rosto, eu mudei de expressão. Vai no espelho para você olhar. Eu fiquei assim impressionada com aquilo. E aí ele continuou vindo aqui e eu e o Elemar começamos a fazer os promotores deles aqui em Belo Horizonte, né? E são 10 anos de convivência, são 10 anos de workshop. Eu nunca vivi um workshop igual ao outro. É uma coisa assim, a gente não sabe o que vai acontecer, mas é tão forte, são técnicas de cura tão bonitas, sabe? Tão assim, centradas no amor, uma coisa assim,
maravilhosa. Então eu vi muita coisa bonita acontecer o tempo todo. E nisso o que aconteceu comigo foi uma abertura no cardíaco muito forte. E eu limpei e me curei de muitas dores e coisas antigas e fiquei impressionada como eu fiquei capaz de absorver esse amor e eu saí do workshop transbordando de amor. É uma sensação assim que a gente não sabe nem explicar. E eu continuo aí, né, trabalhando com isso. Quando eu comecei a atender pessoas já usando, não usando essa técnica, Então, nem é uma técnica. só um pouquinho, mas aí você, dentro do All Love, você se tornou facilitadora, você se tornou organizadora, mas facilitadora também. Facilitadora também. Só que assim, aí você atende sessões particulares, individuais de All Love, não? O Patrick atende sim, mas o All Love, a importância do All Love não é um atendimento só. É o grupo todo ali, né, naquele movimento. Mas eu também comecei a fazer eventos de All Love, e quando eu comecei a atender as pessoas em consultório, eu ia tocando nelas, elas viviam assim, transformações muito grandes e falavam comigo, que é isso? Porque elas sentiam uma coisa tão bonita. Aí eu fiquei encantada, eu falei, não, gente, é esse lugar que eu tenho que estar, né? E continuo até hoje, eu assim, atendo, não vou dizer que eu atendo usando energia All Love, porque ela está em mim, né? É uma parte de mim hoje, não é uma técnica. Mas não tem uma técnica específica, não tem uma técnica específica que você atenda. Mas você conduz grupos de meditação, algo assim, não? Eu atendo pessoas com reiki, mas sempre usando tudo que eu sei. E sempre eu gosto de fazer a leitura do mapa, porque eu vou dando consciência, eu vou trazendo a pessoa ali. E uso o All Love, quer dizer, eu uso tudo que eu aprendi até hoje. Hoje é a cabeça do dragão, né? Aí, quando eu conheci a cabeça do dragão, foi uma pessoa do All Love que falou, olha, eu fiz um trabalho em Brasília e me contou. Foi isso, isso e isso. Nela contar, ela estava hospedada aqui em casa e eu olhei para ela, uai, eu tenho que conhecer isso, né? Mas bateu assim na hora. E você teve em Belo Horizonte, mas quando você teve, eu não estava aqui. Aí você foi para Brasília, né? Eu fiz um trabalho lindo, me contou, eu falei, não, eu queria tanto fazer isso, você tinha acabado de sair daqui. Aí eu falei, não, agora eu vou atrás. Você ia para Camboriú, lá com a Angeli. Camboriú, não foi em Brasília, não, foi em Camboriú, verdade. Aí eu tinha uma filha morando em Joinville, liguei para ela e falei, vou para sua casa. Ela falou, não, até que enfim, porque você nunca... Eu nunca tinha tempo para ir lá, mas eu falei, agora eu vou para aí. E fui e fiz lá em Camboriú. Mas estava começando a formação. Aí eu ainda perguntei se eu podia entrar, eu acho que já tinha tido um módulo, né? E eu não tinha me preparado para isso. Falei, gente, mas como é que eu vou fazer esse curso, né? Não, tá na hora de chegar, vai chegar. De repente tinha morrido uma tia há muito tempo, eu era solteira, resolveram vender uma casa dela e dividir com os sobrinhos todo o dinheiro. Chegou na minha mão, eu falei, não, agora eu vou mesmo. Então, tudo na minha vida... Eu me lembro de você dizer isso, eu me lembro de você dizer, veio um dinheiro na minha mão e aí eu tinha o dinheiro para fazer a formação inteira. Eu me lembro de você dizer isso. Vamos lá. E comecei. E foi assim, uma delícia, porque eu acho que a formação veio fixando um monte de coisa, mas veio me abrindo. A gente acha que uma hora a gente vai ficar pronto, eu acho que nunca, né? Acho que a hora que a gente é pronto, a gente nem está aqui mais. A gente porque vai para outro lado. É uma sede enorme de conhecer, de buscar coisas novas. E acho que não para nunca, né? Então eu achava assim, nossa, eu já estava me sentindo tão bem com a Love. Mas agora, depois da formação, foram 3 anos de muitos exercícios, muita coisa sistêmica, muitas constelações. Gente, mas foi assim, uma coisa imensa. Então eu falo que hoje, assim, eu estou numa plenitude, numa alegria, assim, eu considero que eu encontrei o meu sol na cabeça do dragão. Porque eu sou uma leonina meio quieta, né? E eu tenho muito fogo no mapa, eu falei assim, gente, que coisa. Mas de repente ali parece que eu encontrei a minha luz interna, eu fui lá dentro. E o meu sol, o leão no meu mapa, o sol está ali junto com a cauda do dragão. E eu precisava encontrar isso para poder olhar para a cabeça do dragão, que está lá na casa 11 da astrologia, de tudo isso que eu gosto. Aí eu falei, gente, eu encontrei o que eu precisava, né? Porque aí deu aquela explosão de energia, assim, hoje eu estou super viva, querendo fazer um monte de coisa. Linda, viva, né? Hã?
Tá linda, tá viva, tá brilhando, tá realmente, tá deslumbrante, né? Mesmo aqui dentro, né? E é impressionante, assim, a energia flui no último trabalho nosso, aquele online, né? Que a gente fazendo no computador para ver como é que ia ser. O Renan trabalhando comigo. Teve um papel do sol no meu trabalho, foi a coisa mais linda, porque na sala que eu estava, ela era toda de vidro, o sol pegou o eixo da minha cabeça do dragão, de leão e aquário, e passou por mim. Aí eu perguntei pro Renan, como é que você foi direcionando? Ele falou, pelo sol. Eu falei, eu senti isso, porque o sol estava me levando para onde eu tenho que ir. E eu senti tanta energia nesse dia, mas tanta energia que aquilo subia pelas minhas pernas. Eu falei assim, gente, eu nunca senti tanta energia assim. Foi um momento mágico mesmo. E aí, eu acho que assim, continua aberta para outras questões, mas agora temos muito que fazer também com isso, né? Então veio a pandemia e deu aquela parada assim, eu estou muito quieta, eu falo assim, eu tenho que inventar. Eu nada, eu corro, eu tenho que gastar um pouco de energia, porque eu estou trabalhando menos com ela. Mas eu entendi também que esse momento, essa pandemia, a gente está nela porque a gente tem algo a fazer. Se a gente nasceu aqui nesse momento, aqui, agora não adianta ficar brigando com isso. A gente está nesse momento porque a gente tem algo a fazer com isso. E a gente tem muitos recursos, né? Então, tenho uma vontade muito grande de fazer. Eu estou super criativa, inventei um grupo da Lua. Eu estou fazendo um monte de coisa assim, que me alimenta a alma mesmo. Está muito bom. Eu acho que tem algumas coisas que a pandemia nos traz, é realmente esse retorno à casa, que não é só o retorno à casa externa, mas é o retorno à casa interna, né? Mas também esse convite a criar novas possibilidades, né? Por exemplo, uma coisa que eu resisti muito esses anos todos, a Vanessa dizia para mim, não, você tem que fazer live, não, você tem que falar, e eu não quero. E agora essa comunicação está acontecendo naturalmente, né? E uma coisa que eu acho que é importante contar para as pessoas, do que a gente está falando, é da cabeça do dragão e do que nós, que é do workshop Cabeça do Dragão, mas que também durante esse período da pandemia, eu e vocês facilitadores, né, os 12 facilitadores, ou aqueles a quem era possível, nós realmente praticamos o Cabeça do Dragão online. Né? Porque antes era só presencial e era incrível presencial. E agora muita gente resiste, falando, não, mas eu quero presencial. E no começo eu pensava, é impossível isso vai ser impossível. E o que você estava contando para as pessoas é que a gente fez um módulo onde eu fui orientar vocês a fazer o Cabeça do Dragão individual. Só que a gente ia ter esse módulo para fazer presencial. Né? E a gente fez online. E é tão incrível quanto se estivesse presencial, né? Coisas incríveis acontecem. Né? É tão especial. E assim, essa pandemia que abre a essas possibilidades nossas, abriu me dá a sensação de que é um convite mesmo à criação. Né? Um convite às nossas criações e a colocar os nossos serviços, a nossa vida a serviço da vida mesmo. Né? Que é o que você está dizendo, né? A tua tarefa e a tua energia, que quanto mais você se dá, mais vibração você tem, mais energia vibrante você traz, né? Isso naturalmente. É bem isso que eu senti agora, quer dizer, com esse eixo de leão para aquário, eu tinha que descobrir a minha luz, o meu brilho, não para ficar brilhando, para levar para as pessoas a condição delas também descobrirem a luz delas, né? Eu fiquei muito tempo na casa assim, criei filho e tal, fazia projetos, eram filhos meus também. Bem o prazer, né? Da criação dos projetos. Mas depois eu falei, não é isso, gente, eu tenho que levar isso para o mundo, para as pessoas descobrirem a luz dela. E aí eu fui fazendo isso e foi vindo mais energia. Eu falei, bom, agora é esse caminho, porque quando a gente está no caminho certo, nada cansa, vem muita energia, né? A gente vai fazendo aquilo sem sentir quase. Eu acho que isso é muito importante, né? Tanto eu quanto você, nós mudamos de profissão, nós deixamos profissões acadêmicas. Você ainda trabalha como arquiteta, mas eu deixei a odontologia há 13 anos, né? Então, trabalhei 23 anos como dentista. Mas
quando a gente faz o que de fato a nossa alma pede, quando tem essa conexão, tem um prazer tão grande que o que a gente chama de aquele peso do trabalho, eu tenho que trabalhar, acaba. Tem um prazer gigante e isso vai só nos alimentando, nos renovando, né? Que é o que você está descrevendo. E é muito gostoso a gente viver assim, né? Eu fico... o próximo sábado agora vai ter um workshop online do All Love. E eu escolhi esse tema, que eu escolho a vida, porque a gente tem que aprender a escolher a cada minuto, né? Não é assim, não está tudo pronto, mas se a gente vai a cada minuto buscando aquilo que é importante, vai aceitando aquilo que a gente tem, porque tem que aceitar, esse momento não tem jeito de fazer diferente. Aí a gente não perde energia, a gente vai cada dia mais mobilizando energia para realizar, né? E o sentimento de realização é muito gostoso, é muito bom. E eu acho que tem uma coisa importante com a pandemia, né, que a gente trabalha, tanto nas constelações, nas novas constelações, mas na cabeça do dragão também, é esse lugar do assentimento, né? Porque o que nos consome energia, se eu fico brigando, por exemplo, com a pandemia, eu não queria que isso estivesse acontecendo, eu não queria que isso estivesse acontecendo, isso é horrível. Se eu fico nisso e só na reclamação, eu perco força e não contribuo, eu não vou conseguir fazer face a isso que estou vivendo aqui agora. Mas se eu me rendo ao que eu vou tendo força, eu vou adquirindo energia, vou tendo mais potência para lidar com essa realidade. A partir desse adulto que a gente é mesmo. Né? Então, esse assentir, que é essa rendição, é esse sim ao que dá esse passo que você está nos convidando com o projeto do All Love, que é eu escolho a vida. E a gente está convidando com esse dragão, com essas lives, o dragão com vida, é exatamente, eu escolho a vida. E o que você está contando desde que você chegou é o quanto você foi escolhendo a vida, se superando. Né? E é engraçado que eu chamo Tânia Guerra. Mas quando eu era nova, todo mundo falava, não, você é uma guerreira. Gente, eu não quero mais esse nome, eu não vim para o mundo para ser guerreira. Mas é aquela coisa, eu ficava só pegando situações difíceis, mas que hora que o mundo vai ficar mais leve? Não é o mundo que tem que ficar mais leve, é a maneira que você leva a vida, né? E eu queria tirar o meu nome, não é o mundo. Essa frase é perfeita, eu acho que a frase vai ser a frase da noite, provavelmente. Mas mais tarde eu ia pedir para você a mensagem, mas é isso. O mundo não vai ficar mais leve, a vida é assim, vai ter prazer e vai ter dor. O ponto é de como eu olho para a vida. Né? E o que eu vou aprender, o que é a minha experiência aqui agora? O que eu estou aprendendo aqui agora? Puxa, é um passo, com essa pandemia é um passo de humildade para todos nós, a gente é obrigado a se render. Né? E isso é perfeito o que você trouxe agora. E essa palavra, né, se render, eu ficava assim, mas onde é que está isso? Eu falei, gente, tem que ter entrega, mas agora eu tenho consciência do que é uma entrega e do que é se render mesmo, né? Passei a vida inteira, eu falei, gente, eu vou ter que... E eu tenho Sol em Leão com Plutão ali juntinho, então eu falei, gente, eu tenho que confiar. E eu custei para aprender. E aí vem lições duras, coisas difíceis, até o dia que eu falei, bom... E hoje assim, eu tô super leve, né? E aí é bom porque a gente passa isso para os outros, né? Você chega levando essa leveza e dando fé. E isso é muito gratificante. Desde o início do meu trabalho, assim, é muito bonito a gente ver as pessoas se transformando, tomando consciência das coisas, né? Porque não tem mágica, só vai mudar, só vai crescer quem incorporar isso. Não tem mágica, é um passo a passo, né, Tânia? Porque, assim, do mesmo jeito que você está falando da beleza de ver as pessoas se transformando, eu tenho um prazer gigante estar te ouvindo, porque, assim, quem eu conheci, quem você é hoje, é uma coisa linda, né? E é um processo, né? Você veio fazendo um processo ao longo dessa trajetória que você nos partilhou, está partilhando conosco hoje. É um processo, não é uma coisa que vai acabar, então eu vou fazer uma terapia 6 meses e vai resolver minha vida. Ou eu vou fazer uma constelação e vou resolver tudo. Não é isso, né? É um processo. E a beleza tá...
Abre um E a beleza campo está tão nesse grande processo, de né? possibilidades que você fica assim, meu Deus. Aí você não imagina o tanto que você pode crescer ainda, o tanto que você ainda pode viver e expandir sua vida, né? A cada momento eu fico encantada com isso. Então, acho que agora eu estou no caminho. Eu venho buscando o caminho, de vez em quando eu saía fora, voltava, mas eu tive muita ajuda, muitas almas mesmo, assim, que eu falo que eram almas que tinham conexões comigo, porque chegava assim, olhava para aquela pessoa, eu tenho um amigo que é Mas eu acho que é xamã, bom você explicar que as almas que você está falando são pessoas que você está dizendo que pessoas têm almas lindas, incríveis, né? conexões de alma. E são pessoas assim, chegava do nada, sabe? Eu conhecia aquela pessoa, eu olhava para ela e falei assim, nossa, eu vou aprender muito com essa pessoa. E aí eu colava naquilo, era impressionante. Mas uma das coisas que eu compreendo, que o caminho de processo de conscientização, de evolução, de autoconhecimento, ele realmente pressupõe a contribuição de outros. A gente não pode fazer esse caminho sozinho, né? Isso faz parte do projeto. É claro que tem alguns que talvez vão ser eremitas, né, monges, ou que vão viver esse mundo mais isolado. Mas ainda assim, para chegar a isso, tem toda uma contribuição. E é importante que a gente perceba até as pequenas contribuições. Eu me lembro na formação do Pathwork, aqui na própria formação da Cabeça do Dragão, quanto a gente reconhecia, eu pelo menos podia reconhecer, sem aquelas pessoas dando aquele apoio lá na casa de retiros, lá no Morro das Pedras, na casa de retiro, a gente não tinha como fazer o nosso trabalho. Nosso trabalho acontecia porque tinha todo um ancoramento daquelas pessoas nos apoiando, nos alimentando, nos nutrindo, cuidando de nós, cuidando da limpeza. Isso é uma coisa linda, né? Além dessas pessoas que são almas incríveis, que nos ajudam a crescer, que são mestres. Às vezes, assim, um encontro simples move muita coisa profunda, mas como tem uma grande teia que contribui conosco, né? Eu me dei conta disso numa vez que eu estava indo numa das viagens, agora nesse período que eu estava levando a Cabeça do Dragão para muitos lugares, e aí um dia eu estava parado, o avião estava parado um tempão, e eu comecei a ver aqueles homens carregando as malas e fazendo sinais, conduzindo os aviões e tal. E, meu Deus, quantas pessoas se movem para que eu possa fazer o que eu preciso fazer, qual é a minha tarefa? Então, e agora a minha tarefa pode ser feita online, a tua tarefa pode ser feita online, né? Então, a gente vai expande completamente, né? A gente está no mundo ilimitado agora. É uma superação para mim também. Eu não gostava de falar, não gostava de, nem pensava em fazer uma live. Aí há muitos anos eu fiz uma numerologia, tinha um numerólogo francês aqui, ele falou comigo, você vai trabalhar com a fala, você vai dar aula, você vai fazer... Aí eu falei assim, você tá brincando, eu nem gosto de conversar. E hoje eu fico lembrando dele falando isso comigo, eu falei, gente, olha o tanto que eu falo numa live, o tanto que eu falo numa consulta, e assim, vem, sem eu planejar nada. Naturalmente, né? Eu também era super tímida. Eu ia ser, se uma professora me visse hoje, ia dizer, não, essa não é a Patrícia que eu dei aula lá atrás. Eu era super tímida, eu não falava em público de jeito nenhum, era uma coisa. Mas é isso. Eu queria te perguntar uma coisa que eu acho que é bem importante, e até é para eu saber, mas assim, para você partilhar com as pessoas, como tem sido ser facilitadora da Cabeça do Dragão? E como tem sido os teus atendimentos? Óbvio que você não vai contar os atendimentos, né? Mas como é que tem sido esse processo de atender as pessoas, quer seja em workshop ou quer seja em grupos, né? Ou individual? Como é que tem sido, Tânia? Bom, a gente acabou a formação no final do ano, a gente está começando, né? Aí tivemos algumas experiências em grupo, foram maravilhosas, assim, começando ainda sem saber direito, eu começava o trabalho, eu falei assim, meu Deus, como é que vai ser isso? Quando eu vi aquilo ia acontecendo, eu falei, então é isso mesmo, que vai acontecendo, não tem nem expor, e coisas lindas, histórias lindas. Aí no online foi a mesma coisa, o online eu até fiz pouco, eu tenho feito de amigos e tal,
Mas até agora os que eu fiz me emocionaram tanto, mas tanto, que eu olhava assim, na sala não tinha nada. Eu falei, mas o que vai acontecer aqui, né? Às vezes não tem nada ali movimentando. Quando eu vi, eu falei assim, gente, tá tudo aqui. Eu ficava assim, todos eles eu acabo quase chorando de tanta emoção com as pessoas. E fiz de pessoas muito ligadas a mim. Até achei difícil fazer pessoas que são conectadas ao Love. São amigos, mas são amigos do coração. Então, a família Love é uma família. Aí eu comecei e falei, não, vai ser difícil lidar com isso. Mas acabava numa emoção tão grande, num sentimento de amor tão grande, que a gente já tem esse hábito de estar junto ali, assim, que foi assim, todas as opções maravilhosas. Acho que assim, estamos começando, esse trabalho vai evoluir muito, vai crescer muito, muita coisa ainda vou descobrir, mas está muito gostoso de fazer, né? Muito rico mesmo. Não, mas na verdade você já está praticando há mais de um ano, né? Desde do início do ano passado que você já fez o estágio, já fez e já começou a atender, né? Online é que menos, né? Porque está funcionando super bem, mas assim, é uma prática nova, a gente exige mais da gente, mas está muito gostoso. Mas para mim, quando nós começamos a pandemia, eu realmente achava que era impossível fazer online a Cabeça do Dragão. E eu tenho feito individual e tem sido incrível, né? Eu já fazia constelação individual online, né? Mas eu achava que era impossível fazer. E tem sido muito lindo e muito profundo, né? E as pessoas têm entrado de uma forma, claro, tem um ajuste que a gente tem que explicar algumas coisas, mas ao mesmo tempo as pessoas estão mergulhando em lugares muito profundos da mesma forma que se fosse presencial, né? E para mim, quando nós começamos a experimentar o Cabeça do Dragão online, eu nunca tinha recebido Cabeça do Dragão online, né? Então, uma das tuas colegas, a Marta, eu pedi a ela e ela me conduziu. E para mim era assim, antes tinha uma ideia assim, ai meu Deus, mas que sacanagem, eu vou receber meu primeiro Cabeça do Dragão online. Mas quando eu vi, a gente testou vários e eu falei, não, eu vou receber porque é incrível. E foi incrível. Né? Assim, foi muito interessante. Foi muito forte, né? Para mim foi muito forte e foi muito lindo. Então, isso é uma das coisas que eu tive muita resistência no início, né? E eu vejo muita gente ainda com muita resistência. Ah, mas a gente quer estar junto. Eu falei, mas eu também quero estar junto, eu também quero abraçar. Isso também faz muita falta, né? Isso faz muita diferença, estar abraçado, estar junto e se pegar e se beijar, né? Que isso para mim é uma das coisas mais difíceis da pandemia, né? Assim, mas dentro da profundidade do trabalho, não perde, né? Fazer online não perde para... Eu acho até que está indo mais profundo, porque a gente fica ali muito conectado na energia, porque senão não acontece, né? Então, eu encantei muito com a Cabeça do Dragão, porque eu senti que era um jeito de sentir o mapa. É o que você fala, né? Da pessoa sentir. Eu sempre quis que as pessoas percebessem a energia e tal. E agora eu fico observando online, tem que realmente estar conectado mesmo. E todo mundo sente tudo ali, né? É incrível. Eu até pensei, até a Helenice está perguntando, né, que ela não sabia, mas é possível e é super possível, né? E eu tenho hoje eu ouvi uma coisa muito engraçada. Eu ouvi 2 astrólogos falando sobre Plutão. E aí um deles dizia, a gente está entendendo agora que é assim. Antes era antes de Cristo e depois de Cristo. Agora vai ser antes da pandemia e depois da pandemia. Porque, na verdade, muita gente diz assim, mas vai tudo voltar ao normal. Eu falo, gente, aquele normal nosso não vai acontecer mais. Né? Não vai. Isso a gente já mudou e a gente já mudou muito. Né? Assim, eu pensava que em março, em maio eu já estava trabalhando. Mas quando começou a pandemia, eu falei, não, em maio eu estou trabalhando.
viajando, voltando, retomando tudo. E são 6 meses. Né? Hoje, o meu grupo de meditação a gente está se dando conta que a gente está meditando diariamente há 6 meses, desde que iniciou a pandemia. Então, isso é muito importante e é muito forte. São 6 meses da vida de uma pessoa, são 6 meses da vida das crianças que estão novinhas, que estão nascendo, que estão crescendo. Né? É muito tempo. E isso vai se estender. Então, assim, nós nunca mais seremos os mesmos. Né? E é um momento de muita profundidade, né? Com Plutão e Saturno juntos. Não tem como passar por isso sem ir lá dentro e olhar para dentro e sentir as coisas, porque tá tudo aflorando, como é que vai ser? E eu acho que isso é importante, né, Tânia? Eu acho que talvez você pudesse até falar um pouquinho disso. Dessa conjunção, que todo mundo fala que é tão terrível, mas, na verdade, tem um aprendizado riquíssimo, porque às vezes eu penso assim, a gente tem os grandes reunidos no céu, Júpiter, Plutão, Saturno, reunidos no céu, nos ensinando, nos trazendo um grande aprendizado, né? E que realmente é se perguntar qual é o meu aprendizado, né? Então, talvez você pudesse falar um pouquinho disso, desse Saturno, Júpiter, Plutão em Capricórnio. A gente tem que ir fundo nas questões e tem que ir estruturando tudo isso. Eu vejo porque eu estou com eles em oposição ao meu Sol. E foi a hora que eu descobri a maior força solar que eu tenho. Maior força, maior energia foi agora, mas não é fácil chegar aí. Eu tive que ir fundo em questões, liberar de muita coisa. Então, é difícil sim, mas vai ser um momento de muito crescimento. Aí não dá pra gente falar, para o mundo eu vou descer, não quero saber, fazer de conta que não está acontecendo nada, porque não tem jeito, né? Eu acho que os 3 juntos arranjaram uma solução muito boa para parar o mundo, gente. Olha bem que arranjar. Eu falei assim, podia acontecer tudo, né? Podia explodir bomba, podia destruir planeta. Não fizeram nada, parou todo mundo, tá todo mundo sem muita condição e sem destruição nenhuma, quer dizer. Tem que voltar para dentro, agora não tem outro caminho. E tem que sentir. E o que eles são... Um grande aprendizado... Sim, desculpa. Conclua. Fala. Não, pode falar. Assim, eles estão querendo que a humanidade se humanize mesmo, busque o sentimento. Como é que ia conseguir isso nessa loucura que estava a vida, gente? Não tem como. Agora, não está fácil, mas está muito rico também. Eu estou vendo pessoas assim, se descobrindo nesse processo. E é muito importante. É difícil, sim. Eu olho às vezes para as crianças, porque assim, né? Como é que vai ser quando elas crescerem, lembrar desse momento? Eu tenho uma neta de 2 anos, aqueles olhinhos assustam, assim, aquelas coisas. Nossa, eu sempre penso nela. Tá tão leve, sabe? Ela tá tão amorosa. Eu falei, gente, para ela não vai ser problema, ela tá nesse mundo porque ela tá pronta para estar aqui. Ela tá levando com mais leveza do que eu tenho certeza que ela tá. Eu acho que é bem importante isso, né? Tanto nós que estamos aqui, quanto os nossos filhos já adultos, quanto as crianças, todos que estamos vivendo esse processo, temos toda a força e toda a potência para vivê-lo. Inclusive, são forças ancestrais, desses ancestrais que já superaram inúmeras epidemias em épocas que se tinha muito menos condições. Eles não só sobreviveram, como tiveram um jogo de cintura e uma resiliência gigante para superar tudo isso, né? Quantas epidemias existiu nesses últimos, que a gente pode contar mais próximos, nos últimos 700 anos, teve uma a cada 100 anos. Então, esse aprendizado está no nosso DNA, de como sobreviver a tudo isso, né? Como lidar e ter essa resiliência para esse momento. E eu acho que mais importante também, a gente está nesse momento histórico que a gente está preparado para ele, né? Tem força. E é importante a gente aceitar isso e buscar nossa força interna, nosso potencial maior. No primeiro momento dá aquele medo, né? Aquela sensação de impotência, mas e aí? Estamos nesse momento que aí é o ponto da rendição, né? Porque aí realmente é um lugar assim, agora eu me rendo. Não tem saída. Não tem como mudar de planeta. Sabe, mudar de marido a gente pode, de filho não. Filho a gente não tem como devolver. Né? Eu ainda brinco, mas a gente pode mudar de marido, a gente pode mudar de casa, a gente pode mudar de cidade, de país.
mas não tem como mudar de planeta. Então, todos nós que estamos vivendo esse momento, estamos vivendo essa experiência. E é interessante pensar nisso, porque você estava falando da tua cabeça do dragão em Aquário. Né? Daqui a pouco, esses planetas que estão em Capricórnio, nos convidando a um mergulho profundo, vão entrar em Aquário. Então, quanto mais a gente olhar para esse coletivo, que eu não sou só eu sou parte de um todo, mais profunda, mais rica vai ser nossa vida. Quanto mais a gente aprender a caminhar em grupo, por isso que eu quis montar grupo, gente. Aí eles falam, como é que vai ser o frio? Eu não sei nada, nós estamos juntos aqui para descobrir. Porque junto a gente vai ouvir um, ouvir outro e vai trabalhando aquela energia, é muito mais fácil. Eu acho que daqui para frente a gente tem que pensar em caminhar em grupo, sabe? Ninguém vai ter uma solução sozinho. Se a humanidade não caminhar junto. E é uma experiência de Aquário, né? A questão do grupo, de pensar no todo. De ter clareza, né? É uma experiência. Essa coisa de Aquário vem muito essa bandeira da Revolução Francesa, né? Igualdade, fraternidade e liberdade, né? Então, assim, é isso. E esse convite da vida para todos nós, né? Que nós todos somos iguais, estamos vivendo a mesma experiência, independente de povo, de país, não tem fronteiras mais. Isso aqui acabou. Com a internet acabaram as fronteiras. Né? Com essa utilização nossa cada vez maior agora, mais ainda, né? Então, a gente está na reta final da nossa live. Eu queria te pedir, quero te pedir, para deixar uma mensagem. O que seria a tua fala nesse momento, que você trouxe falas muito importantes, né? E aí as pessoas que foram chegando no meio podem depois ouvir a gravação dessa conversa, né? Desse nosso papo. Mas o que você traz, assim, que você considera que nesse momento de riqueza que você quer deixar para nós, né? A tua experiência incrível de resiliência, de superação, né? Eu acho que no momento a minha maior experiência foi isso, de descobrir as minhas verdades, aquilo que eu acredito, em busca daquilo que eu sou realmente, para pegar essa luz e levar para os outros. Então, assim, isso foi muito importante para abrir essa avalanche de energia, sabe? Assim, de repente, ser quem eu sou e ter a verdadeira expressão, né? Aquilo que eu vim fazer aqui é muito importante. Foi o que me levou para a cabeça do dragão. Enquanto eu não cheguei ali, eu não conseguia caminhar. E é muito bom a gente descobrir aquilo que é verdade para a gente, aquilo que é importante e movimentar nessa verdade, né? É isso. Muito grata. Delícia falar contigo. Acho que eu aprendi. Uma delícia. Tudo agora é um prazer, é uma alegria muito grande. Muito bom. Eu que não gostava de falar, eu estou gostando. E eu recebi a todos que acompanharam a gente aqui. Nós vamos fazer um bate-papo desse a cada semana, normalmente às terças-feiras, às 19h30. Só tem que não faremos a quarta-feira, porque na terça eu faço uma palestra sobre astrologia e as forças do amor. Então, na quarta, semana que vem, na quarta, com mais uma das facilitadoras do Cabeça do Dragão, seguindo a ordem de precedência da turma. Né? Tá bem? Muito grata a todos pela presença. Gratidão. Estar com você foi muito lindo. Foi muito bom. Foi muito bom. Muito bom estar contigo. Boa noite a todos.